Alguma vez na vida você assistiu um sermão que você foi tão abençoado, que assistiu esse sermão 2 vezes, 3 vezes? Eu vou deixar aqui um sermão pela primeira vez na história desse canal, depois de vários anos. Nunca fiz isso, mas hoje eu vou deixar aqui um reprise. Um vídeo em que fui muito abençoado, já assisti 2 vezes, vou assistir pela 3ª vez, porque tem muita coisa no meu coração, na minha vida, que precisa mudar. Existe muita coisa que eu preciso melhorar. Existe realmente uma necessidade tremenda de Jesus tomar posse de minha vida completamente. Por isso, sendo abençoado, eu recomendo a você esse reprise. Assista esse vídeo mais uma vez e seja poderosamente abençoado. Mais um sábado está chegando. Junto com a bênção do sábado, vem a bênção da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, antes de iniciar esse reprise tão especial, em que eu recomendo a você que assista 2, 3, 4 vezes até que essa mensagem esteja impregnada em seu ser e que realmente aconteçam mudanças reais em sua vida. E eu vou seguir o mesmo caminho. Eu peço a você que escute esse pequeno anúncio. Semana que vem agora, na terça-feira, estaremos indo para a África, pregar o evangelho lá junto com outros pastores e evangelistas e voluntários. A última vez que nós fomos, batizamos aproximadamente, junto com esse grupo todo, 5.230 pessoas. Queremos alcançar altos números de pessoas entregues para Jesus Cristo, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos também tentar ajudar os órfãos. E além disso, vamos na sequência, depois de algumas semanas, para a Índia, pregar o Evangelho e ajudar os leprosos. A pregação do Evangelho na Índia vai ser diferente, porque cada país tem uma maneira especial, personalizada para ser pregado o Evangelho. Então, meus queridos, se você quiser participar dessas missões e muitas outras, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, você pode enviar a sua doação de amor. Que o Senhor te abençoe. Que o Santo Espírito esteja com você agora e que você seja agraciado, abençoado com esse vídeo. Estarei assistindo com vocês. Um grande abraço. Deus os abençoe poderosamente e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Descansa nesse dia, na paz do Senhor. Amém e amém. Saudações a cada um de vocês. O título da mensagem que tenho o encargo de compartilhar com vocês hoje é Eu tive um sonho. E foi um sonho muito perturbador. Esse foi um sonho que tive agora em agosto. E ele validou muito do estudo pessoal que eu vinha fazendo. Então vou falar sobre esse sonho em um instante. Mas primeiro quero compartilhar com vocês um texto bíblico que merece muita reflexão. Ele se encontra em João, capítulo 2, versículo 24. Mas Jesus, de fato, não confiava neles em hipótese alguma, de jeito nenhum. Você percebeu isso? Você realmente precisa procurar isso na sua Bíblia e refletir sobre isso. Jesus não confiava neles. Bem, quem são eles? Bem, nos dias de Jesus, eles eram os fariseus, eram os saduceus, eram os sacerdotes, eram os governantes da terra. Jesus não confiava neles. Esses são os líderes não apenas do país ao qual ele pertencia, mas também da denominação que ele havia levantado. Ele não confiava neles. Jesus também nunca frequentou uma escola da igreja. Você percebeu isso? Ele não foi para a escola dos fariseus. Por que isso? E Jesus nunca ocupou um cargo na igreja, nunca participou de uma reunião de diretoria. Agora precisamos sentar aqui e nos fazer algumas perguntas. Do que está acontecendo? Porque Jesus é o exemplo supremo. Ele é o único exemplo que podemos seguir. E se olharmos para o exemplo de Jesus, precisamos nos fazer algumas perguntas muito sérias. Então, o texto, mais uma vez, merece ser repetido. Jesus não confiava neles. Ele confiava apenas em seu Pai e confiava apenas no está escrito.
Então, eu tenho uma pergunta muito séria e reflexiva que quero lhe fazer e que também precisei fazer a mim mesmo. Com mais de 45 mil denominações no mundo, e aliás, eu obtenho minhas estatísticas do Center of the Study for Global Christians, caso você queira procurar no Google, mas supostamente existem mais de 45 mil denominações cristãs no mundo, representando 2,6 bilhões de cristãos. Se esse é o caso, e eu acredito que seja, por que não conseguimos produzir cristãos autênticos o suficiente para provocar a segunda vinda de Cristo? Essa é uma pergunta legítima. Esse é o tipo de pergunta que eu faço a mim mesmo. Por que não estamos produzindo cristãos autênticos o suficiente para provocar a segunda vinda de Cristo? Precisamos de 45.001 denominações para isso? Precisamos de 3 bilhões antes que Cristo possa voltar? Qual é o problema? Por que somos tão fragmentados? Quando você olha para as 45 mil denominações, todas estão dizendo, por mim, venha até nós. Abrace nossa singularidade, junte-se à nossa identidade, confie em nós. Mas como isso responde à oração final de Jesus em João 17, onde ele disse que desejava que todos nós fôssemos um com ele e com o Pai dele? Somos? Será que sequer tocamos nessa oração com a ponta dos nossos dedos? Então, deixe-me tirar isso de uma visão de mundo e vamos reduzir para uma denominação dessas 45 mil denominações. Então, se olharmos para uma denominação, eu não consigo encontrar sequer uma denominação dentre essas 45 mil que produza cristãos autênticos o suficiente para trazer a segunda vinda de Jesus Cristo. A minha denominação, em particular, tem 20 milhões de membros no mundo todo. Isso é muita gente. E vou ser honesto com você. Na minha visão, eles têm menos poder do que os 12 discípulos. 20 milhões de pessoas têm menos poder do que os 12 discípulos. Jesus não confiava neles. Aqui vai outro fato. E agora eu quero tirar isso da visão de mundo para focar em uma denominação, que é a minha. Então quero dar uma olhada na igreja local. E este é um relatório da Barna Research. É uma organização cristã de pesquisa que estuda apenas cristãos. E em um livro intitulado Revelation, página 118, vou citar o seguinte. Diz assim, pesquisas mostram que as igrejas locais têm praticamente nenhuma influência em nossa cultura. Ainda não terminei essa citação, mas quero parar aqui. As igrejas locais têm praticamente nenhuma influência em nossa cultura. O que está acontecendo? Então ele continua dizendo, as 7 esferas dominantes de influência são, e ouçam agora, filmes, música, televisão, livros, internet, direito, e então ele cita a família. As 7 esferas dominantes de influência são o quê? Vocês sabem, meus filhos estão na metade dos seus 40 anos. Hoje eles são homens espiritualmente fortes. Nós não os perdemos. Mas quando os criamos, eles não tinham filmes. Apenas música cristã sólida. Nenhuma televisão de forma alguma. Apenas bons e sólidos livros cristãos. Como O Peregrino, O Desejado de Todas as Nações, a Bíblia. Nada de internet. Eles nunca foram criados com a internet. Até completarem 18 anos, conseguirem seus próprios computadores e precisarem disso para seus negócios. No direito havia princípios bíblicos, uma estrutura de limites na qual criamos nossos filhos, e nossa família era a principal influência na vida deles aqui. Na pesquisa que Barna fez, a família ficou em 7º lugar. Por que não perdemos nossos 2 jovens e eles estão criando nossos 7 netos? Para seguir o mesmo caminho? E então, a citação continua e diz, o segundo nível de influenciadores é composto por entidades como escolas. Nós educamos nossos meninos em casa, colegas, nós sempre observamos com quem eles andavam, por assim dizer, jornais, rádio e empresas. E então diz o seguinte, e isso dói, diz o seguinte,
a igreja local aparece entre as entidades que têm pouca ou nenhuma influência na sociedade. Você percebeu isso? O que está acontecendo? Somos informados em 1 Mensagens Escolhidas, página 122, que temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Você está ouvindo isso? Os obstáculos para a força e o sucesso são muito maiores dentro da própria igreja do que no mundo. Ai, estamos atentos ao que está acontecendo? Por que Jesus ainda não voltou com 2,6 bilhões de cristãos no mundo? Então, deixe-me mostrar a você pela minha experiência. Quando fui apresentado às Escrituras, entrei para uma igreja muito conservadora que ficava em Appleton, Wisconsin. Depois nos mudamos porque, embora tivéssemos a verdade e uma mudança de estilo de vida, pela qual sou muito grato, sabíamos que algo estava faltando. Então nos mudamos para o interior de Montana, uma pequena comunidade nas montanhas chamada Pole Bridge, Montana. Depois disso, passamos 30 anos lá naquela comunidade, assim como em Kalispell. Tínhamos uma filiação à igreja lá em Montana. Depois nos mudamos para Montrose, Colorado, onde estamos morando atualmente há 10 anos. Temos uma casa de campo em um terreno de 30 acres, com muita privacidade. Quando olho para trás, para aquelas 4 comunidades e igrejas das quais fui membro, tivemos pouquíssima influência, se é que tivemos alguma, nessas comunidades. Se eu olho para trás, para essas comunidades, nossas igrejas nessas comunidades, mal tocavam com a ponta dos dedos sua influência sobre essas comunidades. No entanto, quando leio minha Bíblia, ela diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Mateus 5,14. Por que não temos mais influência nessas comunidades? Qual é o problema? O que está acontecendo? Nossas igrejas existem sem serem uma luz na escuridão. Vamos lá. Por que Jesus ainda não voltou? 45 mil denominações. E isso não é suficiente para Jesus voltar. Algo está errado. Eu estava lendo um estudo se você quiser procurar, são as avaliações de favorabilidade americana de 35 diferentes religiões. Então eles pegaram as 35 principais religiões nos Estados Unidos e saíram para entrevistar as pessoas. E eles fizeram perguntas para essas pessoas. O que você pensa sobre religião? Qual é a religião número 1? Bem, as pessoas disseram, quem era mais favorável eram os cristãos. E então, dentre os cristãos, era o protestantismo. Depois disso, aqui está esse estudo, se você quiser ver. Mas dentre esses, a igreja número 1 mais favorável era a igreja Amish. Depois a lista vai descendo. Na ordem, as igrejas que eram mais favoráveis, segundo a entrevista com todos os cidadãos dos Estados Unidos. Então chegou a um ponto de 0. Em outras palavras, essas igrejas não tinham nenhuma influência sobre as pessoas. Depois entrou em uma categoria, que é uma categoria negativa. E a minha denominação, eu até marquei ali, a minha denominação ficou das 35 em 26º lugar. E teve menos 12, fator de favorabilidade menos 12. Minha denominação, 20 milhões de cristãos, e eu acredito que eles têm mais verdade do que todas as outras denominações. É isso. Trago essa informação para vocês para nos despertar e nos fazer questionar coisas realmente sérias. Os cristãos de hoje, especialmente da minha denominação, estão esperando por um evento futuro. Aí sim eles vão preparar suas vidas. Bem, a verdade é que Deus está esperando que os cristãos passem no teste de direção. Quando cheguei aqui no Colorado, precisei tirar uma nova carteira de motorista. Tive que passar por uma prova teórica. E então, quando consegui provar que conhecia as leis de trânsito, pude sair e tive que passar no teste prático de direção. Muitos cristãos hoje conseguem passar na prova teórica, mas não passam no teste prático de direção. Você precisa ser capaz de provar que consegue dirigir um carro na comunidade, sem atropelar outras pessoas. O caráter é o último grande evento pelo qual Deus está esperando. E os cristãos estão esperando que algo aconteça em Jerusalém.
Eles estão esperando que algo aconteça na Casa Branca. O caráter é o último grande evento. Esse é o teste prático de direção. Parábolas de Jesus, página 69. Se você nunca leu esse livro, precisa ler. Diz assim: quando o caráter de Cristo for reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Então, quando o caráter de Cristo for reproduzido em Jim Holmberger, quando o caráter de Cristo for reproduzido em você, então Jesus voltará. Bem, o que isso diz sobre as 45 mil denominações? Obviamente, o caráter de Cristo não foi reproduzido em 2,6 bilhões de cristãos hoje. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Precisamos nos fazer algumas perguntas muito solenes. 2 Coríntios 13, verso 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Você realmente está na fé? E a fé é Jesus Cristo. Devemos ser um com Ele. Então agora, alguns pensamentos desafiadores aí. Sim, agora o meu sonho perturbador que tive em agosto deste ano, 2023. Eu estava em um ambiente de igreja e estava prestando meu exame final, antes que Jesus viesse. Quero dizer, era uma situação muito séria. Eu estava muito concentrado. Eu estava extremamente focado. Eu estava muito intencional e muito sério. E porque eu estava prestando meu exame final, passar ou reprovar, o que vai acontecer com Jim Holmberger? E eu estava constantemente, isso dentro da igreja, sendo distraído, desviado, sugado para questões e mais questões. E mais questões da igreja que circulam em toda a igreja, em toda a denominação hoje em dia. E Deus está nos dizendo hoje, eu acredito, que estamos obcecados com disputas e discussões sobre palavras, das quais vem inveja, contenda, difamação, más suspeitas, discussões inúteis. Dessas coisas, afaste-se. Isso está em 1 Timóteo 6, versículos 4 a 5. Discussões inúteis? Eu estava conversando com alguém ontem. Liguei, senti que deveria ligar para ele. Ele é um jovem com quem tenho trabalhado, junto com a esposa dele. E ele passou o fim de semana com um jovem que está no ministério. Ele disse que ficaram acordados até 1h da manhã, discutindo se Deus precisa das pessoas ou se pode existir sem elas. 1h da manhã. Essa é a discussão. Ele ficou perturbado. Ele me perguntou a minha opinião. Eu disse: você encontrou unidade com Deus? Essa é a questão. O que é que você está fazendo com todas essas discussões e debates inúteis? Então, voltando ao meu exame final, essas interrupções eram constantes e contínuas. Eu não consegui terminar meu exame final. Então, eu me levantei e fui para outro lugar. E sabe o que aconteceu? Os santos me seguiram até lá. Os santos não me deixavam em paz. Eles exigiam que eu me envolvesse com as questões da igreja deles, sua teologia, suas discussões sobre o que quer que estivesse acontecendo. Eles insistiam que eu me conformasse ao modo de pensar deles, à prática deles e à religiosidade deles. No entanto, eu sabia que eles nem conseguiam concordar entre si. O Tsar das Eras, página 253. Jesus não tinha nada a ver com os vários assuntos de discórdia entre os Jesus? Como você percebeu isso? Agora, aqui está o nosso exemplo. Jesus não tinha nada a ver com os vários assuntos de discórdia entre os Jesus. O que você vai fazer com isso? Eu vivi por 30 anos em uma região que tinha 6 igrejas da minha mesma denominação. Então, em cerca de 1h de carro, você podia chegar a 6 igrejas diferentes, da mesma denominação. Nenhuma delas conseguia se dar bem com as outras. Uma era liberal, se você quisesse ir a uma igreja com uma tendência mais liberal. Uma era muito, muito conservadora. Outra era o que eles mesmos se chamavam de progressista. Outra igreja era muito tradicional. Se você quisesse uma igreja dos anos 60, podia ir a essa igreja tradicional. Outra era muito militante. Eles se envolviam em todas as questões que estavam acontecendo. Outra era muito arrogante. Eles achavam que eram os certos. Se todos simplesmente os seguissem, eles tinham tudo sob controle.
Eu me envolvi com todas essas 6 igrejas porque preguei em cada uma delas. Passei a conhecer o funcionamento interno de cada uma dessas igrejas. E sabe de uma coisa? Quando entrei nessas igrejas, em cada igreja individual havia panelinhas formadas. E eles não conseguiam se dar bem uns com os outros em cada igreja individual. No entanto, quando estudo minha Bíblia, especialmente quando leio a oração final de Jesus em João 17, a unidade é uma característica definidora da presença de Deus em seu povo. Se for esse o caso, não é de se admirar que Cristo ainda não tenha voltado. O que aconteceria se colocássemos todas as 45 mil dessas denominações em uma sala só? E disséssemos, vocês não podem sair da sala e não vamos dar comida para vocês. E vocês não podem ir ao banheiro, até que todos concordem o que aconteceria. Upward Look, página 63. A evidência que o mundo não pode suportar nem contestar é a unidade da igreja. Você entendeu isso? A evidência que a igreja procura, que eles não podem contestar, é a unidade da igreja. E a citação continua dizendo: sua unidade e harmonia são o argumento convincente. Se nossa profissão de possuir verdades maiores do que outras denominações não nos leva a uma consagração mais profunda, a vidas mais puras e santas, de que adianta essa verdade para nós? Uau! Se as pessoas entram em nossa igreja e não veem isso, que temos unidade com Deus, e isso se reflete em como tratamos uns aos outros, isso se reflete em nossos casamentos, que são irresistíveis. E se reflete no fato de que nossos jovens nos seguem, de que serve todo esse outro conhecimento que dizemos que nos torna melhores do que os demais. Então, nessa situação, eu recorri à minha Bíblia e procurei Atos 9, verso 6, e lá diz: Senhor, que queres que eu faça? Portanto, o que estou trazendo para vocês é verdade. Se isso é realmente o que está acontecendo, preciso me fazer uma pergunta séria. Senhor, o que queres que eu faça? E foi isso que eu perguntei no meu sonho. E o Senhor disse: Jim, afaste-se da confusão, das intrigas, da pretensão. O que significa pretensão? Significa que eu coloco uma máscara, como muitas pessoas no Facebook, que mostram um rosto glorioso. Mas se você vivesse na casa delas, veria que as duas coisas não combinam. Pretensão significa que eu me escondo atrás do meu conhecimento da verdade. Mas eu não vivo a verdade quando estou de portas fechadas. Jim, afaste-se dessa pretensão, dessa inveja, dessa contenda, da divisão, da indiferença que você vê acontecendo nas igrejas. Basta ler 1 Coríntios 3, versículo 3. Paulo fala sobre a inveja, a contenda e a divisão que havia na igreja naquela época. Veja, tudo isso só está produzindo uma cena mais recente. Pessoas mornas, é só ler o livro do Apocalipse. Fala sobre a condição de Laodiceia. Essas pessoas, eu estava na igreja, fui à igreja local ontem, há alguns dias. E eu me sentei no fundo da igreja. Na verdade, um dos membros da igreja, que gosta muito de mim, veio até mim. Ele disse: Jim, venha, sente-se na frente para não se distrair. Eu disse: não, quero sentar neste banco do fundo e quero observar a igreja. E quero ver o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. E anotei algumas palavras depois que fui à classe da escola sabatina deles e me sentei no culto de adoração. Eu observei as pessoas. E isso não é de um ponto de vista crítico. É porque quero ver e entender. Somos informados de que João Batista foi à cidade e estudou as pessoas para saber como alcançá-las. E se não estudarmos o que não está acontecendo em nossas igrejas, não vamos conseguir alcançá-las. E anotei estas palavras: robótico, estagnado, anestesiado. Precisam encontrar liberdade da contenda sectária que está constantemente acontecendo. Veja, Satanás está mantendo o mundo religioso cativo. Ele sabe o que está fazendo. Ele infiltrou as igrejas. Ele está por trás de tudo isso. E essas igrejas não têm poder para viver.
Elas mal são diferentes do mundo. Da mesma forma que ele acorrentou o primeiro povo denominado de Deus. Ele fez com que fariseus brigassem com os saduceus dentro da denominação. Depois ele colocou fariseus e saduceus brigando com João Batista. Eles queriam acabar com aquele cara. Esse é o homem de Deus que foi chamado para endireitar a igreja denominada de Deus. E os fariseus e os saduceus se uniram e quiseram tirar João Batista do caminho, mas tinham medo por causa de pessoas como João Batista. E então todos eles se uniram contra Jesus Cristo. Ele é o Messias em sua própria igreja. O penduraram na cruz. Jesus realmente não confiou neles de maneira alguma, em nenhum momento. Lançamento do manuscrito 17.897. A igreja sem verdadeira piedade é como a figueira. Lembra da figueira em Mateus 21:19? Para a qual Cristo, faminto por alimento. Então Cristo está com fome. Ele está indo até a figueira. A figueira representa a igreja, certo? Assim Cristo, faminto por alimento, veio e procurou frutos nessa igreja, ou figueira, e não encontrou nada além de folhas pretensiosas. Essas não são minhas palavras. Eu só estou compartilhando com vocês o que também vi. Deus está procurando por seu povo autêntico, verdadeiros embaixadores do seu reino. Ele está chamando essas pessoas para junto dele, chamando-as para viverem o seu caráter. Quando entrei na igreja pela primeira vez e me disseram, você precisa ler sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, comecei a ler minha Bíblia e encontrei esse personagem chamado Enoque. E diz que Enoque andou com Deus e já não estava mais aqui, porque ele tinha uma caminhada tão próxima com Deus, que Deus simplesmente levou Enoque para o céu com ele. E eu disse, é isso que eu quero. E então me envolveram em toda a controvérsia, isso foi há 40 anos, em toda a controvérsia do que estava acontecendo no mundo e na igreja. E uma das primeiras coisas com as quais me envolvi foi com o Illuminati. E então minha caminhada com Enoque ficou em espera e eu me envolvi com todas essas outras coisas. E ainda assim não encontro Enoques nas igrejas hoje. Por quê? Por que não existem Enoques hoje? Porque Enoque nos chama para a unidade com o Pai através de Jesus Cristo. Precisamos manter o principal como o principal. E nós não estamos mantendo o principal como o principal. O principal é que eu tenha uma sensibilidade constante à presença de Deus comigo todos os dias. E eu respondo a essa presença de Deus comigo, de modo que é Cristo em mim, me dando uma nova vida. Então eu sou realmente um cristão nascido de novo, o que significa que não é mais Jim Homberger que você vê, é Cristo agindo em mim e através de mim. E eu filtro as coisas através dele. Esse é o principal. Voltar à unidade com Deus que foi perdida no Jardim do Éden, esse é o principal. E se o principal estiver faltando, todo o resto, tudo o que é periférico, não resulta em nenhum bem salvador. Então, a partir do meu sonho, a igrejianidade estava me travando, me mantendo como uma virgem tola. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer manter você como uma virgem tola até que seja tarde demais para ter essa unidade com Deus. Mantendo-me, estava me deixando estagnado, me mantendo na mornidão, me mantendo envolvido em propósitos secundários, apenas cumprindo rituais, formas, sem nenhuma substância real. Enquanto eu estava sentado naquela igreja alguns dias atrás e olhava para aquelas pessoas que conheço há 10 anos, eu sei de toda a divisão que está acontecendo na igreja, e mesmo assim eles cantam os hinos, eles ouvem as escrituras, eles têm uma história para as crianças, ouvem o sermão e então se levantam e vão embora, e não estão diferentes de quando entraram na igreja. Alô? A religiosidade é como um redemoinho, onde você fica girando em círculos como um carrossel e não vai a lugar nenhum. Essa é a definição de insanidade. Fazer a mesma coisa repetidas vezes e não mudar nada. Se você fizesse uma pesquisa com aquelas pessoas naquela igreja, e não estou menosprezando elas, só estou dizendo que é preciso diagnosticar a doença em que estamos envolvidos hoje, que é a igrejolatria, a religiosidade.
E enquanto eu olhava para aquelas pessoas, eu conseguia ver pessoas que conheço há 10 anos e que nunca mudaram. Em 10 anos, nenhuma mudança. Elas estagnaram. O que é isso? Salmo 55, 19 diz: porque não há mudanças neles, por isso não temem a Deus. Recentemente tive a oportunidade de voltar para a igreja, onde encontrei a verdade e fui apresentado à Bíblia. E sou muito grato por aquela igreja. Sou muito grato pela verdade doutrinária que recebi e pelas mudanças de estilo de vida. Eu não estaria vivo hoje aos 75 anos se não tivesse sido apresentado a essas mudanças de estilo de vida. Mas aquelas pessoas continuavam as mesmas. Sabe, Deus acabou de me corrigir. Há um homem, ele era o colportor. Ele tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Mas quando eu olhava para o restante da igreja, fora esse indivíduo, eles estavam envolvidos nas mesmas discussões em suas classes. Eles apenas repetiam os mesmos gestos. É como um banco imobiliário religioso. Você já jogou banco imobiliário, onde você dá a volta no tabuleiro, passa pelo início, coleta 200 e dá a volta no tabuleiro, passa pelo início e dá a volta no tabuleiro de novo. É como uma rotina, como um jogo de banco imobiliário. Se você romper com essa indiferença da qual estamos falando, se você ousar romper com o cristianismo nominal e a religião pretensiosa, isso perturba a zona de segurança deles. João Batista perturbou a zona de conforto deles. Jesus perturbou a zona de conforto deles. O apóstolo Paulo perturbou a zona de conforto deles. Lutero perturbou a zona de conforto deles. Quando eu entrei naquela igreja 2 dias atrás, um cavalheiro me recebeu muito animado. Eu e ele realmente nos damos muito bem. E eu simplesmente disse a ele: está tudo certo entre você e eu, irmão? Minha ficha está limpa? Ah, sim, Jim, eu adoro estar com você. E eu disse: e com sua esposa? Ele disse: por que você pergunta? E eu disse: porque sinto uma certa reserva ali. Ele disse: ela tem medo de você. Eu disse: o quê? Medo de mim? Eu sou um VIP, um cachorrinho muito importante. É assim que minha esposa me chama, só um cachorrinho. Eu disse: e por que ela tem medo de mim? Ele disse: porque ela sente que você enxerga através dela. Sim. Todos os autênticos embaixadores de Deus têm e terão essa unidade com Deus. Todos eles se tornam autossuficientes espiritualmente. Você é autossuficiente espiritualmente hoje? Pegue sua Bíblia. Todas as grandes pessoas, e eu te desafio a isso, encontre um grande que não tenha sido autossuficiente espiritualmente. Nenhuma dessas pessoas recebeu isso de suas denominações. Todos tiveram que ser autossuficientes espiritualmente. Comece com Enoque, o homem de quem falei, autossuficiente espiritualmente. E quanto a Noé? Achavam que ele era um lunático, construindo aquele barco enorme no meio do deserto. Nunca tinha chovido. Autossuficiente espiritualmente. E quanto a Moisés? Autossuficiente espiritualmente. E quanto a Elias? Autossuficiente espiritualmente. Ele teve que se esconder da sua própria denominação. E quanto a Isaías? Eles o viram como separado, num autossuficiente espiritualmente. E quanto a Jeremias? Jogaram-no em uma cova. Por quê? Por quê? Porque esses grandes homens, todos eles estavam em desacordo com o sistema religioso de sua época. E quanto a John Bunyan, quando escreveu aquele grande livro O Peregrino, autossuficiente espiritualmente. E quanto a John Wesley, você sabe, não deixavam ele pregar nas igrejas da Inglaterra. Por quê? Um autossuficiente espiritualmente. E quanto a Oswald Chambers, Dwight Moody, C.S. Lewis, e quanto a Ellen White, que escreveu todos aqueles livros que eu simplesmente amo, um autossuficiente espiritualmente. E quanto a Jim Homberger, será que ele vai ser um autossuficiente espiritualmente? E quanto a você? Porque estreita é a porta e difícil o caminho que leva à vida, e poucos. Quantos? Poucos a encontram. Mateus 7,14. Todos eles saíram em busca da pérola de grande valor. Todos esses autossuficientes espiritualmente. Eles não apenas a encontraram, mas venderam tudo para possuí-la. Quando eu vou a muitas dessas igrejas, e claro que não estive nas 45 mil delas, mas estive em muitas,
Muitas dizem que encontraram a pérola de grande valor. Mas sabe o que eu percebo? Elas não venderam tudo para possuí-lo. Não basta apenas encontrá-la. Você precisa vender tudo para possuí-la. E você? Você fará isso? Jesus não confiou neles. Aqui está uma afirmação poderosa. Anote, coloque em suas Bíblias, memorize. Primeiros Escritos Selecionados, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Você entendeu? Um reavivamento da verdadeira piedade. Esses homens que acabei de mencionar, eles tiveram um reavivamento da verdadeira piedade. Esta é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Se você não está tendo um reavivamento da verdadeira piedade, está perdendo a oportunidade. Quando o barco chegar, você não vai conseguir embarcar. Então, o que Deus está dizendo para você agora? Buscar isso deveria ser o nosso primeiro trabalho. A prova final está chegando. Você está preparado para ela ou o diabo está mantendo você distraído com todas as questões religiosas e políticas do momento? Qual delas é? Senhor, dá-nos a tua ótica, é a minha oração. Bem, depois que tive aquele sonho e acordei, eu disse, Senhor, dá-me a tua ótica para a minha vida, para Jim Holmberger. Religião institucional, pela minha observação, certo? Isso é pela minha observação, tendo estado em 20 países, falado em todo o mundo, em todos os Estados Unidos. Esta é a minha observação sobre a religião institucional. A religião institucional existe para encher as igrejas de pessoas. O verdadeiro evangelho enche as pessoas de Deus. E com você, qual é? Eles estão interessados apenas em encher seus bancos. Levam as pessoas até a primeira e segunda base, sim, mas não as levam até o home plate. E nossas igrejas deveriam nos levar até o home plate, até Cristo em vós, nos encher de Deus. Não apenas conhecimento, não apenas estilo de vida, não apenas doutrina, não apenas institucionalismo, mas com Deus. Essa foi a última oração de Jesus. Existe uma enorme diferença entre essas coisas. Em qual delas você está envolvido? Em qual delas você está estagnado? Então Jesus estava me dizendo, Jim, mantenha-se livre da religião da figueira. E eu faço isso sinceramente. Jim, livre-se da política nacional que está acontecendo. E eu faço isso. Por quê? Porque Jesus fez isso. Jesus é o nosso supremo exemplo. Eu não estou chamando você para fazer nada que Jesus não tenha feito. E é Ele quem você deve seguir. Não a sua igreja, não a sua denominação, não Jim Holmberger. É Jesus Cristo. Ouça isto. O desejado de todas as nações, página 590. Jesus sabia que seus esforços para reformar um sacerdócio corrupto seriam em vão. Se você acha que vai mudar a sua denominação, você acha que Jim Holmberger pode mudar 20 milhões de pessoas? Eu já tenho trabalho suficiente lidando com o próprio Jim Holmberger. Jesus sabia que seus esforços para reformar um sacerdócio corrupto seriam em vão. Ouça esta outra citação, e esta é uma declaração poderosa de o desejado de todas as nações, página 509. O governo sob o qual Jesus viveu era corrupto e opressor. Por todos os lados havia abusos gritantes, extorsão, intolerância e crueldade esmagadora. No entanto, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Você sabe, nos dias de Jesus, a escravidão era muito comum e você não vê Jesus se manifestando contra a escravidão. Você não vê Jesus tentando fazer um protesto em frente ao prédio do Capitólio por causa da escravidão. Ele nunca tentou nenhuma reforma civil. O que está acontecendo? Vamos terminar a citação. Ele não atacou abusos nacionais, nem condenou os inimigos da nação. Ele foi o nosso exemplo. Manteve-se afastado dos governos terrenos, não porque fosse indiferente às aflições do homem, mas porque o remédio não estava apenas em medidas humanas e externas. Você entendeu isso? Para ser eficaz, a cura para Jim Holmberger, a cura para você e para mim, deve alcançar as pessoas individualmente e regenerar o coração. Uau!
Jesus entendeu que a liberdade que ele veio trazer não era a liberdade de governos repressivos e restrições aos direitos dos cidadãos, mas sim a liberdade do pecado. Esse era o seu foco, era preencher aquelas pessoas com Deus. Esse era o seu trabalho, não os outros. Liberdade do pecado, você já encontrou? Sabe, eu conheço tantos pastores e líderes de ministério que ainda estão, não encontraram liberdade do pecado. Viciados em pornografia, viciados em jogos, viciados em filmes, viciados em política. Sem liberdade do pecado. Sem o preenchimento de Deus. Então, se você vai às igrejas deles, vai aos ministérios deles, sim, você vai se envolver em questões, vai descobrir alguns fatos sobre as coisas, mas não existe aquele poder avassalador de serem cheios de Deus. Deus quer nos restaurar para Ele. Quando as pessoas me perguntam, a que igreja você pertence? Eu digo a elas, eu pertenço a Deus. Essa era a igreja de Adão, essa era a igreja de Eva. Quando eles deixaram de pertencer a Deus, todo o inferno se instalou no planeta Terra. E Deus quer nos trazer de volta para Ele. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Você entendeu isso? Se Jesus voltasse à Terra hoje e visitasse aquelas 45 mil denominações, como você acha que ele seria recebido? Sério. Estou falando de Jesus, o puro. Como essas 45 mil, o que fariam com Jesus Cristo hoje? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. No entanto, há esperança para Jim Lindberger. A todos quantos o receberam, se eu receber Jesus Cristo, se você receber Jesus Cristo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. É disso que estamos falando. Estamos falando de receber a própria essência do que foi perdido no Jardim do Éden. Você está experimentando esse poder, esse preenchimento diariamente? Você está experimentando isso? Segundo Timóteo 2:4, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Uau! Ninguém que está envolvido nessa batalha, recebendo Deus, sendo preenchido por Deus, se embaraça com os negócios desta vida. Com o que você está se embaraçando? Por que você não está andando com Deus como Enoque andou? Tudo o que eu queria há 40 anos era andar com Deus como Enoque andou. E foi a igreja, não o mundo, que me distraiu disso. Eu já estava no mundo e distraído, então entrei na igreja, encontrei a verdade, encontrei a Bíblia, encontrei um estilo de vida, e então a igreja me tirou do caminho da caminhada de Enoque. O que está absorvendo a sua atenção? É a Casa Branca ou é a sua casa? Ou talvez nos dias de hoje, com o que está acontecendo, talvez seja Jerusalém. Todo mundo está olhando para Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém não é o problema. A sua casa é o problema. É isso que Jesus trataria hoje se ele viesse à sua igreja. Ele lidaria com a sua casa, não com Jerusalém, não com a Casa Branca. Então você está focado em questões? Você está focado em questões de governo? Você está focado em questões da igreja? Ou você está focado em Deus? Essa é uma pergunta muito séria que eu preciso me fazer continuamente. E quero que você perceba isso. Se você está focado em Deus, você não vai se encaixar. Se você depende de Deus, você não vai se encaixar. Olhe para o exemplo de Jesus Cristo. Ele não se encaixou, não é? Ele não se encaixou nem na própria família. Ele não se encaixou nem na própria igreja local. Ele não se encaixou nem na própria denominação. Jesus não confiou neles. E você? Em quem você está colocando a sua confiança? Você está confiando neles quando ele não confiou? Se você tem um apego excessivo a qualquer uma dessas questões, e não estou dizendo que devemos ser ignorantes em relação ao que está acontecendo, mas devemos ter um equilíbrio correto. Eu passo 5% do meu tempo entendendo as questões que estão acontecendo e passo 95% do meu tempo
tendo aquele caminhar com Deus como Enoque. Onde está o seu equilíbrio? Alguns dos meus amigos passam 95% do tempo deles nas questões e não têm o caminhar de Enoque. Então, se você tem um apego excessivo a qualquer uma dessas questões, exceto ao preenchimento de Deus, isso pode não trazer nenhum bem salvador. Você precisa examinar a si mesmo. O objetivo e propósito do Evangelho e da vida é restaurar a unidade entre você e Deus. Esse é o motivo de toda a Bíblia existir. É para trazer você de volta à unidade com Deus, para que todos sejam um, João 17. Deus, você e eu em unidade. Nós temos isso. Você tem isso na sua igreja. A sua igreja tem unidade. Se você não sabe, basta sentar em um comitê de nomeação. Sim, sente-se, participe de uma reunião da diretoria da igreja. Você vai descobrir se tem unidade. Atos 17, 28. Pois nele, em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, pois nele vivemos. É aí que encontramos nossa vida. Nos movemos e existimos. Isso pode ser dito das 45 mil denominações? Não. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque isso ainda não se cumpriu nos corações individuais, não insuficientes de nós. O que está te impedindo? O que está te distraindo? Por causa da reverência deles pela tradição. Aliás, isso é uma citação, O Desejado de Todas as Nações, página 66, 11. Aliás, eu amo esse livro. Você me ouve citando ele o tempo todo. Se você ainda não leu esse livro, precisa comprá-lo e ler, de capa a capa. Por causa da reverência deles pela tradição e da fé cega em um sacerdócio corrupto, o povo foi escravizado. Você entendeu isso? O povo de Deus. Nós não estamos falando do mundo aqui. Estamos falando de cristãos que estão escravizados. Escravizados significa que são marionetes. São peões do sistema religioso. Você é uma marionete e um peão do sistema religioso? Ou do governo? Os governos veem você como, um idiota útil. Eles estão apenas usando as pessoas hoje em dia. Você é um idiota útil do seu governo? Você é um peão do seu sistema religioso? Deixe-me continuar com a citação. Então, por meio de sua reverência pela tradição e sua fé cega em um sacerdócio corrupto, essas correntes Jesus precisa quebrar. O caráter dos sacerdotes, governantes e fariseus precisa ser exposto de forma ainda mais completa. E graças a Deus por ministérios que expõem isso. Eles me ajudaram a enxergar muita coisa disso. Você acha que hoje é diferente do que era nos dias de Jesus? Sério? Estamos apenas repetindo a história da primeira igreja denominacional de Deus. Não é mais complicado do que isso. O povo de Deus não estava bebendo da fonte, mas sim de cisternas rachadas. Alguém me ligou e perguntou, e aí, como foi o culto? Eu disse, foi 0. Foi isso que eu disse para alguém ontem. Não porque eu seja crítico, é porque eu olho para as pessoas e vejo que elas não estão sendo alimentadas. Então você acha que hoje é diferente? Eu estive na igreja há alguns dias, e eu estava sentado no fundo da igreja e as pessoas estavam cochilando. Devia ter umas 85 pessoas, e normalmente a igreja tem entre 100 e 125. E eu estava sentado no fundo, olhando para as pessoas, e elas estavam dormindo, elas estavam cabeceando. E eu estava olhando para o homem que estava no púlpito, entregando a mensagem. Não era o pastor local, era um convidado. E ele era uma cisterna rachada. Precisamos parar de beber de cisternas rachadas, irmãos e irmãs. E o que está acontecendo? Você está bebendo de cisternas rachadas sem ser alimentado? Você está com sede? Esta semana eu estava fazendo uma trilha com um bom amigo meu e parei e disse para ele enquanto caminhávamos, então, você é membro desta igreja há mais de 35 anos. Eu não lembro o número exato de anos, mas mais de 35. Eu disse, nesses 35 anos, me diga quantos grandes casamentos você viu passar por esta igreja. E ele ficou parado, olhou para mim e disse, o que você está querendo dizer? Eu disse, quantos grandes casamentos você gostaria de tomar como exemplo, que você viu em 35 anos entrando e saindo desta igreja? Ele disse, apenas um, Jim. Eu disse, um?
Em 35 anos? Ele disse, sim, e você sabe quem é esse Jim? O que está acontecendo? Somos apenas um monte de cisternas rachadas? O que está acontecendo? É isso que eu vejo por aí, muitas cisternas rachadas. E essa terminologia não vem de mim. Essa terminologia vem da Bíblia dos profetas de Deus. Diziam que éramos um monte de cisternas rachadas naquela época, e somos um monte de cisternas rachadas hoje. Estou sendo honesto com vocês porque tenho um peso no coração de que não estamos prontos, e as coisas estão acontecendo, e nosso povo são virgens tolas. É isso que está colocando um fogo dentro de mim hoje. O sistema religioso se tornou um substituto e um paliativo nos dias de Jesus. E hoje, os sistemas religiosos são um substituto e um paliativo para o preenchimento de Deus hoje. Foi nesse ponto que me encontrei na minha prova final. Por que Deus me deu aquele sonho? E eu nunca sonho. Eu durmo muito mal. Eu nunca chego a dormir profundamente. Eu quase nunca sonho. Então, quando aquele sonho veio para mim, Deus estava tentando me dizer algo. O que Ele está dizendo a você através desta mensagem? Jesus me chamou. Ele estava dizendo para mim, Jim, João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não é uma cisterna rachada, pessoal. Você está indo até a fonte? Ou está parando antes de chegar à fonte? Meu coração clamava quando eu estava sentado naquele culto. Sinceramente, meu coração clamava. Eu não estava sendo crítico, não estava sendo negativo, mas meu coração clamava. Salmos 12:1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Onde estão os Enoques de hoje? Por que não consigo encontrá-los? Eu sou bem viajado. Não consigo encontrá-los. Você pode achar que eles estão por aí porque você não viajou muito. Deus me abençoou e eu não consigo encontrar os Enoques hoje. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, porque os fiéis desaparecem dentre os filhos dos homens. Estou apenas trazendo para você a palavra de Deus, não as minhas próprias opiniões. Minha ótica, sim, a partir do que vejo, mas vejo a palavra de Deus confirmando isso. Elias se sentiu assim como os profetas e reformadores do passado. Elias exclamou, só eu fiquei. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Se você ousar sair da religião de primeira ou segunda base e começar a correr para o home plate, que é para mim, o home plate é uma consciência de Deus na minha vida diária. É uma vida governada por Deus, onde filtro meus pensamentos, meu dia, meus talentos, meus dons, meu casamento, minha família em e através de Deus e minha participação na igreja. Se eles não estão me levando a Deus e a unidade com Deus, então você precisa se fazer algumas perguntas. Então talvez você precise perceber que essa será uma jornada solitária. Foi uma jornada solitária para Jesus. Jesus foi a pessoa mais solitária que já viveu na Terra, porque era só ele e a palavra. Está escrito. Ele teve que se afastar da religiosidade da igreja de sua época. Talvez você precise reinventar sua maneira de se aproximar de Deus. Não estou dizendo o que você deve fazer. Compartilhe o meu fardo, é pesado. Espero que perceba. Precisa se tornar alguém que se alimenta sozinho, é certo. Você precisa se alimentar espiritualmente por conta própria e não depender da igreja para fazer isso por você. Se você se tornar alguém que se alimenta sozinho, será visto como um disruptor do status quo, porque você vai começar a despertar se fizer isso. Os principais perigos de hoje são estes: o cristianismo sem o Cristo habitando em nós. Sério. Ao viajar, conversei com milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo. Eu vejo o cristianismo com o Cristo habitando em nós. Se eu tivesse que colocar em porcentagem, diria que 95% dos cristãos não têm o Cristo habitando neles. É por isso que somos tão indiferentes. Jesus diz que somos indiferentes. Ele diz que somos mornos. Ele diz, compre de mim ouro refinado pelo fogo.
Eu vejo perdão sem arrependimento profundo. As pessoas me dizem, eu fui perdoado, mas eu não vejo um arrependimento profundo na vida delas. Ainda vejo essas pessoas presas aos seus falsos confortos do pecado. E mesmo assim dizem, eu fui perdoado. Bem, se você foi perdoado, por que não se arrependeu de todos aqueles antigos caminhos? Por que esses velhos hábitos ainda têm domínio sobre você? E o nosso povo nessas igrejas cristãs está reivindicando perdão sem um arrependimento profundo. Temos frequência à igreja sem verdadeira regeneração espiritual. Esse era Nicodemos quando foi até Jesus Cristo à meia-noite. E Nicodemos era um dos melhores líderes nas igrejas denominacionais de Deus. Se Deus diz, Nicodemos, a menos que você nasça de novo, nascer de novo significa que há uma nova vida operando em mim. Nele estava a vida. Eu preciso me conectar a essa vida e permitir que essa vida esteja em mim todos os dias, o que vai transformar meu casamento e minha família, e me fará uma influência poderosa em minha igreja local. Temos a forma sem a substância. É por isso que somos virgens tolas. Colocamos a política acima do princípio bíblico. Eu tenho um caderno na minha mesa chamado Princípios de Vida. E nele eu tenho uma lista de questões que tenho com a minha própria denominação, onde eles colocaram a política acima do princípio bíblico. Tenho pelo menos uma dúzia de coisas ali e digo, quando entrei para essa denominação, eu disse sola escritura, a Bíblia, somente a Bíblia. Mas ainda assim, minha própria igreja coloca a política acima do princípio bíblico. Religião institucional. Eu não abandonei essa igreja. Eu ministro para essa igreja, mas ela está debilitada. Quando entro nas igrejas hoje em dia, não vejo fogo em seu interior. Sem fogo, o que Deus está dizendo a você? Segundo Timóteo 3,5, destes afasta-te. Jesus não confiou neles. Por quê? Deus me chamou para romper com essa indiferença. Existe medo em ser um albino. Se você ousar romper com essa indiferença, você vai se tornar um albino. E se você observar a natureza, qualquer um que vê um cervo albino ou algo assim diz, é lindo. Mas um albino nunca é aceito em seu próprio rebanho. Eles sempre o excluem porque ele é diferente demais. Então, se você ousar fazer o que estamos falando hoje, você vai se tornar um albino. Não aceitação. Você não vai pertencer. O que está te impedindo de ser um embaixador autêntico de Deus? O objetivo de Deus para a minha vida, o objetivo de Deus para a sua vida é a unidade com Ele e com o Filho. Foi isso que eles tinham no Jardim do Éden. Foi disso que nos afastamos e é para isso que Deus está tentando nos trazer de volta. À medida que nossas vidas demonstram a presença manifesta de Deus, as pessoas serão atraídas para a nossa fé e para o nosso Deus. A sua vida demonstra a presença manifesta de Deus? O seu casamento, a sua família, a sua igreja local demonstram a presença manifesta de Deus? Se demonstrar, será uma luz sobre o monte. Se nem sequer está tocando a sua comunidade com a ponta dos dedos, então não tem a presença manifesta de Deus, e é disso que precisamos. O que estamos vivendo hoje é a identidade de grupo. Queremos pertencer a uma das 45 mil denominações. O homem busca significado, propósito e pertencimento a um grupo. Lembro que quando eu estava no ensino médio, éramos chamados de Appleton Terriers. Algumas pessoas se chamam de Bulldogs ou Lions. Bem, nós éramos os Appleton West Terriers. E eu sentia orgulho de pertencer aos Appleton West Terriers. Depois fui para a faculdade e lá era uma fraternidade ou irmandade à qual você pertencia. Quando saí disso, então, era o time de futebol americano, o Green Bay Packers. Eu sou torcedor do Green Bay Packers.
Depois foi a política, ser republicano ou democrata, ou independente, ou libertário. E hoje isso está realmente doentio. As pessoas sentem orgulho de fazer parte do LGBTQ+. Você está falando sério? Chegamos a esse ponto de doença. O propósito divino para você e para mim é que pertencemos a Deus. Devemos ser como estrelas refletindo sua imagem, sua glória. Você pertence a Deus? Esse é o grupo. Você faz parte dele ou sofre de um síndrome de apego excessivo? Sente-se seguro porque pertence à igreja certa? Esse era eu. Eu me sentia seguro porque estava na igreja certa. Então alguém me despertou das minhas crenças católicas, mostrou que eu não estava na igreja certa e disse: nós somos a igreja certa. Então eu entrei para essa denominação e passei a ter crenças doutrinárias corretas. Eu tinha um bom estilo de vida. E eles me ofereceram uma falsa segurança porque eu estava no aquário certo. Você se sente confortável porque está nadando no aquário certo? Por ter seu nome nos registros da igreja? Eu só me sinto confortável se meu nome estiver no livro da vida. O seu nome está escrito lá? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer, honestamente. Primeiros Escritos, página 122. Estamos esperando que algum poder irresistível venha sobre a igreja antes de nos despertarmos? Você está sentado no banco da igreja esperando que a igreja se desperte para então embarcar junto? A citação continua. Estamos esperando ver toda a igreja reavivada? Esse tempo nunca virá. Fim da citação. Esse tempo nunca virá. Estamos esperando por algum grande evento e Deus está esperando por nós. E o grande evento é o caráter. Então, porque eu ouso te dizer a verdade, me tornei seu inimigo? Enquanto tenho aberto meu coração para você, sou seu inimigo porque estou te dizendo a verdade? É isso que você vai fazer comigo? Você sabe, Jesus foi ousado ao falar a verdade e se tornou inimigo da denominação de seu tempo. Os reformadores foram corajosos em sua época ao falar a verdade e os lançaram em um poço lamacento. Eles os cerraram ao meio, eles cortaram suas cabeças. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, afirma: tudo é vaidade, exceto a unidade com Deus. Leia o livro de Eclesiastes. Tudo é, vaidade se você não encontrar essa unidade com Deus. Se você não encontrou essa unidade diária com Deus, então está apenas tentando agarrar o vento. Eclesiastes 2:11. Tentando agarrar o vento. Você nunca consegue segurá-lo. Esse é você? O pecado ainda é dono de você? Você nunca encontra essa unidade com Deus? Você nunca encontra essa paz, essa alegria interior, essa satisfação, esse propósito na sua vida porque você pertence a Deus? Sim, é isso que isso traz. Se você não encontrou essa unidade diária com Deus e está tentando agarrar o vento, se você está apenas brincando de igreja e absorvido em política e questões, é melhor se fazer algumas perguntas sérias. Porque eu não posso esperar que as 45 mil denominações se acertem. Se você está esperando que essas 45 mil denominações ou a sua denominação se acertem, isso é loucura. Isso nunca vai acontecer. Precisamos encontrar a coragem espiritual para enfrentar as exigências da nossa realidade. Foi isso que Deus estava me dizendo no meu sonho. Jim, você precisa ter coragem para enfrentar a realidade do tempo em que está vivendo. Se a sua igreja é uma igreja remanescente, e eu estou te perguntando, se a sua igreja é uma igreja remanescente, então ela está produzindo cristãos autênticos, verdadeiros embaixadores de Deus? Então eu tenho uma pergunta. Se a sua igreja, se você quer que eu entre para a sua igreja, qual é a taxa de evasão deles? Em outras palavras, a cada 100 cristãos que entram na igreja, quantos cristãos saem da igreja? Sabe de uma coisa? Você sabe qual é a taxa de evasão na minha denominação? Para cada 100 cristãos que entram na igreja, 42 saem. Taxa de evasão de 42%. O que está errado? Se isso fosse um negócio do mundo, já estaria falido.
Outra pergunta. Se a sua igreja é uma igreja remanescente, quantos dos seus jovens se afastam? Hoje perdemos até 80% dos nossos jovens. Será que realmente temos algo? Talvez eles sejam mais espertos do que nós. Minha igreja me ajudou a chegar à segunda base e eu louvo a Deus por isso. Sinceramente, minha igreja me ajudou a pegar a Bíblia, dizer sola Escritura, ler minha Bíblia. Eles me ajudaram a encontrar um estilo de vida, mas depois me estagnaram e me fizeram acreditar que eu estava bem só com isso. E eu estava apenas na segunda base e precisava chegar ao home plate. Tive que encontrar o home plate por conta própria, porque a igreja me estagnou. A igreja me fez acreditar que eu já estava no home plate, mas eu não estava, que é ter uma consciência de Deus na minha vida diária. É uma vida governada por Deus, onde filtro tudo em e através de Jesus Cristo. O céu está despertando Jim Homburger hoje. Deus está agora levantando luzes como estrelas por todo o mundo e você será uma delas? É isso que eu quero para você. Quero que você seja uma dessas luzes como estrelas que Deus vai despertar, para que você possa ser um embaixador da unidade com Deus na sua vida diária, para que, quando olharem para o seu casamento, você seja um embaixador dos princípios do céu, dizendo, eu amo essa mulher mais do que a mim mesmo. É por isso que nós estamos apaixonados até hoje. É por isso que temos um casamento irresistível. Quando as pessoas entram na sua igreja e veem que seus casamentos ainda estão apaixonados hoje, elas dizem, o que vocês encontraram? O que vocês têm que nós não temos? Quero que você seja esse tipo de embaixador de Deus. Quero que você seja um embaixador de Deus na sua família, que quando olharem para seus filhos e eles estiverem na casa dos 40 anos, sendo bem-sucedidos, mas mantendo um relacionamento com Deus, digam como você os criou na sociedade de hoje para que tivessem um relacionamento com Deus mesmo aos 40 anos e ainda transmitissem isso para os próprios filhos. Isso é uma luz semelhante a uma estrela. Quero que, quando você entrar na sua igreja e perceber a indiferença, perceber o comportamento robótico, perceber a anestesia espiritual na sua igreja, você tenha a capacidade de influenciar essa igreja, não de descartá-la, mas de dizer, ei, eu tenho algo para oferecer a vocês, porque você precisa voltar para a sua própria igreja e ser uma luz semelhante a uma estrela ali para despertá-los. Foi isso que Jesus fez. Você não simplesmente os descarta. Jesus não está no negócio de jogar fora 45 mil denominações. Jesus está no negócio de despertar essas 45 mil denominações para que ele possa encontrar suas luzes semelhantes a estrelas e terminar a obra no mundo com elas. Esse é você? Se o seu relacionamento com os outros não é assim, então você não é um evangelista de Deus. Veja, o verdadeiro evangelismo na igreja não é, é isso que a nossa igreja faz. Nossa igreja, todo outono, convida algum evangelista para vir e fazer o trabalho na comunidade que nós não estamos fazendo. Essa é uma igreja morta. Se você tem que convidar um evangelista para a sua igreja, para acordar a comunidade, para trazer membros para a sua igreja, você é uma igreja morta. Você é uma igreja sem vida. Esse é o seu trabalho. Vocês são os evangelistas. Sua vida, seu casamento, sua família, esse é o evangelismo que precisa acontecer. E quando você tiver isso em ordem, não vai precisar trazer um evangelista para a sua igreja. A comunidade vai entrar e dizer, o que vocês têm que nós não temos? Estamos impressionados. Vocês devem ter encontrado a vida de Jesus Cristo. Efésios 6:20. Pois sou embaixador em cadeias. É isso que Deus diz sobre nós. Devemos ser embaixadores em cadeias para que nele eu fale ousadamente. É isso que estou fazendo hoje. Estou falando com vocês com ousadia. Provavelmente vou ter problemas por isso. Tudo bem. Devemos ser embaixadores e falar com ousadia como devemos falar. Eu estava sentado na aula bíblica da igreja e ele, não vou mencionar o nome dele, mas ele disse, ele era uma pessoa que trabalhava para a igreja. Ele disse, perdi minha voz quando fui contratado por esta igreja. Olhei para ele e disse, o quê? Ele disse,
Perdi minha voz quando fui contratado por esta igreja. Eu disse, bem, o que você quer dizer com isso? Ele disse, se eu ousasse falar o que realmente acreditava, teria perdido meu emprego. Mas ele disse, no entanto, recuperei minha voz quando deixei o emprego na igreja. Esse é você? Você tem medo de se manifestar porque pode perder sua influência, seu cargo, seu posto na igreja ou o respeito das pessoas da igreja? Você tem medo de falar sobre o que não está acontecendo na igreja ou sobre o que está acontecendo? Você perdeu sua voz. Você é um cão mudo que não late? Precisamos nos fazer algumas perguntas sérias hoje. O ponto que Deus está me mostrando é muito simples. Se eu coloco toda a minha esperança na religião institucional, é uma esperança mal colocada, porque nos é dito em Colossenses 2:10, vocês estão completos nele, não na sua denominação, não no seu conhecimento da verdade, não no seu estilo de vida, não no seu evangelismo, você está completo nele. Então, é melhor estarmos nele, em Jesus Cristo. Também nos é dito em Atos 17:28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando as pessoas entram na sua igreja, elas precisam ver pessoas que encontraram essa experiência de viver, se mover e existir em Jesus Cristo. No Salmo capítulo 9, versículo 7, alegrar-me-ei e exultarei em ti, meu Deus. Estou retornando ao que foi perdido no Jardim do Éden. Ou dependemos de homens e instituições, ou dependemos de Deus. Jesus não confiou neles. Nosso chamado não é simplesmente ir à igreja. Nosso chamado é ser a igreja em e através de Jesus Cristo diariamente, todos os dias. Você deve ser a igreja. Essa é a questão que precisamos enfrentar. E quanto a você? Você vai continuar seguindo o mesmo caminho que não está funcionando? Isso é insanidade. O último verso que quero citar para você está em Review and Herald, 4 de março de 1875, e vou deixar isso com você. E não vou apenas deixar isso com você, vou deixá-lo nas mãos de Jesus Cristo. E minha oração, antes de citar isso para você, é que você tenha a ótica de Deus sobre este mundo, que você tenha a ótica de Deus sobre sua denominação, que você tenha a ótica de Deus sobre sua vida e que você tenha ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo a você hoje. Aqui está a citação. Apenas alguns dos milhões em nosso mundo aceitarão a justiça e a excelência de seu caráter. Apenas alguns. E cumpram os requisitos dados para garantir sua felicidade, mas muito poucos do mundo cristão estão seguindo seu mestre no caminho da obediência humilde, progredindo em santidade e perfeição do caráter cristão. Irmãos e irmãs, precisamos encontrar isso, precisamos viver isso e precisamos compartilhar isso, custe o que custar. Que Deus abençoe você.